Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente, né? E eu acho que vai ser uma recorrência, né, nesse podcast, esse tipo de programa, né? Geralmente a gente tem uns programas regulares, né, que são podcasts um pouco mais estruturados, com vídeo, com trilha sonora às vezes, né? E outras vezes eu faço aquele famoso drops, né, que são dicas rápidas sobre algum livro ou algum filme que eu vi recentemente, né? No entanto, esse podcast vai ser um podcast mais reflexivo, né? Ele vai ser um podcast de reflexões. Eu tenho um outro podcast, para quem não sabe, que é o Fora da Taverna, no qual eu faço algumas reflexões também, alguns desabafos. No entanto, esses desabafos, essas reflexões, elas não estão necessariamente atreladas a alguma coisa que eu li, né? Elas às vezes eu comento sobre algum livro, alguma obra e tudo mais, mas não tem a ver com uma estrutura, né? E não tem a ver com algo pensado, algo que eu tenha escrito. Eu simplesmente ligo, né, o microfone, né, aqui do meu celular e vou falando alguma coisa que eu acho que eu tenho que colocar para fora, né? Esse aqui que eu vou fazer uma reflexão a respeito de uma parte de um livro, né, que eu estou lendo atualmente, que é o que é a filosofia do José Ortega y Gasset, né? Eu estou no segundo capítulo desse livro, né? E esse segundo capítulo, né, eles são divididos, na verdade os capítulos são aulas, né, que o José Ortega y Gasset deu, e cada aula ele aborda vários assuntos, né, vários assuntos específicos, né. E o que eu vou abordar agora, né, nesse programa é uma coisa que ele abordou logo no começo do segundo capítulo, que é a importância do estudo das gerações, né? E a minha parte reflexiva que eu vou colocar ao longo do programa, eu acho que vai ser interessante, né? Porque muito do que a gente lê, né? Muito do que a gente ouve, tudo que a gente consome, né, acaba fazendo uma conexão conosco, né? Com a nossa própria alma, né? Quando a gente estuda filosofia, quando a gente estuda arte, quando a gente consome arte, quando a gente lê alguma obra da literatura, quando a gente lê um épico, a gente está lendo um pouco da nossa alma também, né? Essas grandes obras, inclusive eu acho que até mesmo as obras de menor importância, as obras da cultura pop, acabam conversando um pouco com a nossa alma também. Acho que tudo meio que conversa um pouco com a gente, né? Quando a gente lê sobre a nossa religião, né? Quando a gente estuda, a gente está estudando um pouco sobre nós mesmos. Quando a gente se propõe a ver as coisas do mundo com aquele olhar de sinceridade, não querendo tomar aquele assunto como uma espécie de status intelectual, né? Por exemplo, eu quero dominar esse assunto porque eu quero ser bom nisso aqui. Não. Quando a gente não está nessa vibe, entre aspas, a gente consegue fazer umas conexões sinceras com tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, né? E essa primeira parte do livro que eu vou comentar aqui, essa primeira parte desse segundo capítulo, né, que eu vou comentar aqui, se conectou comigo de uma forma bastante interessante, né? Especialmente na questão de como eu me defino como pessoa, como que eu me rotulo, né? Se eu sou mais conservador, se eu sou mais progressista, né? Eu sempre tive um certo incômodo em me definir em qualquer área, nesse tipo de campo, né? Porque eu acho que quando eu faço isso, eu corro o risco de me perder nessas próprias definições, e tudo que eu ver no mundo, eu vou ver com um certo viés de confirmação. Eu não vou estar aberto, por exemplo, ao contraditório. Eu não vou estar verdadeiramente aberto para o contraditório. Então, eu gosto de entrar
pela porta, mas deixar a janela aberta, né? Bem, vou parar um pouco de viajar aqui, né? E eu vou ler o que eu escrevi a respeito dessa primeira parte desse segundo capítulo do livro O que é a Filosofia, de José Ortega y Gasset, né? Bem, José Ortega y Gasset, no segundo capítulo do que é filosofia, começa se questionando sobre as mudanças constantes do pensar filosófico, político e artístico ao longo dos tempos. Para o filósofo, essa constante inconstância tem uma explicação que historiadores, segundo ele, costumam não dar muita importância, né? Que é a ideia de geração, né? A gente vê hoje muito sendo falado geração Y, geração Z. Geralmente é num recorte meio publicitário, quando a gente está estudando sobre alguma coisa relacionada a nichos de mercado, a gente tem que conversar com essa geração, com essa outra geração, só que a gente não reflete muito bem o que isso significa, né? E segundo José Ortega y Gasset, os historiadores também meio que ignoravam esse tipo de assunto até a sua época, né? Não que historiadores ignorassem, né? Mas, segundo o José Ortega y Gasset, eles não davam a devida atenção que o filósofo achava que era necessário, né? E avaliar a ideia de geração como instrumento de compreensão das dinâmicas internas do processo histórico foi uma coisa que foi ventilada não apenas por José Ortega y Gasset, né, que é um filósofo, mas por Wilhelm Pinder, que é um historiador da arte, o Julius Peterson, né, que é um historiador da literatura, e um homem chamado Karl Mannheim, né, que ele é alemão. Karl Mannheim, que é um sociólogo. Essas pessoas fizeram assim um grande movimento para que os historiadores entendessem um pouco mais sobre a questão da geração e que eles pudessem entender melhor o processo histórico em si, né? E por que isso é tão importante, né? O Ortega y Gasset ele complexifica a questão da geração, pois coloca o contexto da sua existência no necessário conflito quando analisado no recorte do hoje, né? O hoje que eu estou falando aqui, né, é algo muito mais complexo do que se imagina, né? A gente não para pensar nisso, mas o hoje é uma coisa muito complexa e é através dele que, pelo menos parcialmente, nós explicamos essa constante inconstância do ser humano, né? E por que o hoje é tão importante para entender essa bagunça, que é essa inconstância do ser humano, essas constantes mudanças do pensar filosófico, político e artístico que eu mencionei, né? Para Ortega y Gasset, o todo hoje, né, todo agora, né, ele envolve a rigor 3 tempos distintos, né? 3 hojes, entre aspas, né, diferentes, devido à coexistência, né, aqui é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, a coexistência de 3 gerações vivendo no mesmo espaço, os jovens, os homens maduros e os velhos, né? A gente nunca para pensar, mas o hoje, ele é o momento onde 3 gerações basicamente se coexistem, né? Eu, por exemplo, eu tô na fase do homem maduro, né? Eu ainda não me tornei um velho, um ancião, né? Eu já não sou mais jovem, né? Então eu tenho um modo de pensar. Os jovens, eles têm outro modo de pensar. Os anciãos têm outro modo de pensar. E o hoje que a gente fala, o nosso atual momento, ele é uma colisão dessas 3 coisas, né? São 3 grandes dimensões vitais que convivem alojadas nesse mesmo hoje, né? Enredadas umas com as outras e, ao serem necessariamente coexistentes, eles estão em essencial hostilidade, né? O rapaz, o homem maduro e o ancião expõem manifestamente o dramatismo dinâmico, o conflito e o choque que constitui o fundo da matéria histórica, né? Isso significa o quê? Que o fazer histórico ele está acontecendo nesse exato momento, né? E ele é um resultado até dialético, né? Dessas forças em colisão, né?
E, bem, à luz dessa observação, a gente vê o equívoco oculto na aparente clareza de uma data, né? Quando a gente pensa em 1929, 1945, 1968, 1989, a princípio parece um tempo único, né? Quando a gente vê essas datas, né? A gente até vê nos livros de histórias o que essas datas significam, né? Mas em cada uma dessas datas, né? Assim como o momento atual, cada uma dessas datas vivia um rapaz, vivia um homem maduro e vivia um ancião. Isso significa que cada uma dessas cifras se triplica em 3 significados diferentes, né? E que estão simultaneamente embarcados, né? Ou seja, cada data que a gente pensa, o ontem também era assim, né? O hoje é assim, cada data é um resultado dessa tripla colisão. No tempo cronológico, né, coexistem 3 tempos vitais distintos, né? E através desse desequilíbrio é que a história se move, a história muda, a história flui, a história roda, né? É nesse conflito, né? Eu já vou chegar na questão da minha posição, se é progressista ou conservadora, né? E o que Ortega Gasset fala? Que somos todos contemporâneos, pois vivemos no mesmo tempo e atmosfera, mas que é necessário, além disso, analisar a contemporaneidade coexistindo com a coetaneidade. O que é coetâneo? Coetâneo é uma coisa que tem a ver com a mesma idade entre duas pessoas. Duas pessoas elas podem ser contemporâneas, mas não coetâneas, né? Hoje é difícil de se explicar, pois a um só tempo ele é contemporâneo, coexistente e coetâneo, né? Se todos os contemporâneos fossem coetâneos, a história ficaria cristalizada e petrificada num gesto definitivo, sem a possibilidade de qualquer mobilidade, né? No entanto, a complexidade de se analisar o presente ainda não para por aí, pois dentro de cada grupo geracional há uma porosidade que faz com que os grupos geracionais aprisionados no mesmo tempo presente pratiquem seus escambos, suas alianças estratégicas, suas permutas e também conspirem entre si, o que deixa a avaliação do presente ainda mais caótica, né? É possível que no determinado tempo os jovens se comuniquem melhor com os mais velhos, ou os jovens entrem em conflito com o pessoal maduro, ou o pessoal maduro e os velhos entram em uma certa aliança contra os jovens. É muito complexo isso aí. Ou os jovens entram em conflito entre si mesmos. A gente ainda tem as questões próprias de cada indivíduo, que complexifica muito mais a questão, né? Mas a gente tem que analisar num recorte assim de grupos, né? Então, ainda se a gente tentar embarcar a história, né, o hoje, nesses 3 tempos vitais distintos, né, ainda assim vai ser uma coisa que não será exata, né, mas muito mais aproximada do que a gente pode conceber, né. Isso explica parcialmente a relatividade entre tendências conservadoras e progressistas intermediando esses 3 tempos vitais, né? Nem sempre os anciãos serão mais conservadores e nem sempre os jovens serão mais progressistas, isso depende, né? Aliás, se colocar em absoluto em qualquer um desses campos não é nada mais, nada menos do que fugir do grande desafio e da grande responsabilidade de se colocar no presente, né? Se a gente for apegado ao passado e à memória, como geralmente faz um conservador, é apenas uma posição confortável de sair do presente e idealizar um tempo passado que nunca existiu, ignorando também que o passado também já foi um presente, né? Ele já foi um resultado dinâmico de forças em colisão, né? É muito importante quando a gente enche a boca para falar, eu sou conservador. Tá, mas você analisou essa questão direito, né? Porque eu acho que tenho certeza que quase nenhum avaliou direito essa questão, né? O mesmo acontece pro progressista, né? Ser apegado ao devir, né? Ao futuro, ao que poderia ser, como geralmente faz um progressista, é igualmente um apego preguiçoso, pois o futuro, que só existe no universo da projeção,
é a massa de modelar perfeita, né? Algo, entre aspas, que pode ser tudo aquilo que a ideologia prometer, né? E dito isso, né, como que eu me defino, eu, Gabriel Vice, como eu me defino, né? Sinceramente, eu não vou fingir que eu consigo me colocar plenamente no presente, né, para fazer essa avaliação lá, né? Ou muito menos eu colocar acima de todas as coisas e ver as coisas de baixo como se fosse um Deus, né? Eu também tenho as minhas questões, né? Eu também tenho as minhas tendências, né? E embora eu tenha dificuldade de me aceitar como conservador, na verdade eu nunca escondi de mim mesmo que eu tenho uma tendência conservadora, pois eu acho que eu tenho algumas boas justificativas para isso, né? Entre um apego ao passado e um apego ao futuro, na avaliação débil do meu presente, o passado e a memória é a única coisa que sobra com alguma feição de real. O passado é mais tátil do que o futuro, né? Então, eu tenho uma certa propensão a querer a achar o passado um pouco mais palpável, né? E o único que tem, o único, na verdade, é o único lugar que me permite, né, estar em um estado de prudência, né? Eu avaliar as coisas através da experiência e me colocar de uma forma prudente frente às inovações do tempo, né? Mesmo que isso seja falho ou tosco. Eu acho que o Chesterton tem uma frase muito boa, né? Que cada época é salva por aqueles antiquados que se recusam a se inovar. Não é exatamente essa frase, mas é nesse sentido, né? E é muito interessante a ideia que o Chesterton tem de conservadorismo, que é uma ideia muito única, né? Porque ele é um cara assim, ele é um literato por excelência, né? Então ele faz muitas comparações metafóricas, até parábolas para explicar as suas ideias, né? E a ideia do conservadorismo para ele, né? O conservadorismo saudável, ele faz a brincadeira de imaginar, por exemplo, um poste, né? Um poste, né? O que o revolucionário quer fazer com o poste? Ele quer destruir o poste, né? O poste que dá luz e tudo mais. O que o conservador ele quer fazer com o poste? Ele quer deixar o poste ao relento, né? O conservador bom para o Chesterton seria aquele cara que ele cuida do poste. Ou seja, ele aceita reformas desde que essas reformas possibilitem que a estrutura do poste esteja intacta. Olha, eu estou muito longe ainda faz tempo que eu não leio Chesterton, né? Esses exemplos estavam muito mais claros na minha cabeça do que eu imaginava, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a ideia geral. O Chesterton, quando ele fala, ele é muito mais poético, muito mais bonito e muito mais claro do que eu estou falando agora. Vão atrás dessas referências, né? Eu não vou atrás agora porque eu tenho outras coisas para fazer, né? E eu já estou gravando há mais de 18 minutos. Eu não vou parar agora para fazer isso. Mas deem uma olhada, né, no que o Chesterton fala. Coloca Chesterton Post e vocês vão encontrar provavelmente na Sociedade Chesterton Brasil, que eles colocam vários textos do Chesterton. Você deve encontrar lá, né? E, bem, e por que eu tenho essa tendência conservadora? Na minha humilde opinião, na minha humilde e irrelevante opinião, o passado ele se sobrepõe ao futuro. Por um motivo, ele pelo menos existiu, né? Talvez em outros contextos eu poderia me entender como progressista, né? Ou até mesmo revolucionário, né? No entanto, nos últimos séculos, né, a violência que foi praticada, e pior, muito pior do que praticada, justificada, foi a violência pela ideia de um mundo melhor, né? Pela ideia de um melhor futuro, né? E sim, eu estou falando especificamente do comunismo, né? A violência que foi praticada em nome de um futuro melhor,
é tão grande que eu não consigo me colocar plenamente nesse campo ideológico progressista, né? Não consigo, né? Não consigo. Eu consigo olhar com carinho cada questão, né? Mas as experiências históricas disso, eu consigo até concordar com muitas coisas que eles falam, mas a experiência histórica disso para mim não foi boa, né? E aliás, nunca foi, não estou nem falando do comunismo, o iluminismo também, a Revolução Francesa não foi... o Edmund Burke acho que fez uma avaliação impecável sobre a Revolução Francesa, o quanto irônico e até meio cômico é uma revolução que pregava entre as suas coisas a fraternidade, tenha decapitado tanta gente, inclusive os próprios revolucionários, que tenha sido tão sangrenta, tão violenta e tão totalitária, né? Que o seu lema, né, que é igualdade, liberdade e fraternidade, acaba se tornando meio que uma sátira cômica do oposto, né? Então a gente convive com a ideia da revolução, a ideia do progresso, junto com a ideia da violência, que não apenas é praticada, eu volto a reforçar, não é apenas a prática da violência, a violência esteve com a humanidade desde sempre, né? Mas a justificativa por essa coisa que eles conseguem fazer de justificar pelo bem é uma coisa que me assusta um pouco, né? E é por isso que eu realmente eu tenho uma tendência a não ser progressista, né? Não que eu demonize a ideia do progressismo, né? Mas também eu não consigo santificar ela como exigem esses novos moralistas por aí, que se arrogam de uma forma muito arrogante, né? De estar do lado certo da história, né? Eu não olharia dessa forma, né? Se eu tivesse do lado de uma ideologia que cometeu o maior democídio da história, por exemplo, da União Soviética, ou da China, ou do Camboja, ou a França revolucionária, eu não diria com tanta certeza assim que eu tô do lado certo da história, né? Eu não sei, às vezes eu posso estar do lado errado da história, sendo o que eu sou, tendo essa tendência conservadora, né? Mas assim, voltando, eu tenho uma certa dificuldade de me entender também como um conservador, né? Eu assumo que eu tenho tendências conservadoras, mas eu não coloco tanto o pé assim nessa tendência, né? A minha postura é a menos atraente possível hoje, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? A minha postura é de um conservador meio insosso e moderado, aquela figura pouco inspiradora e pouco literária, com aquela predisposição insípida ao centro, né? Eu tenho uma tendência ao centro, né? Eu tenho duas tendências, uma tendência conservadora, mas também uma tendência ao centro, né? Então, eu tô nesse espectro político, né? Aquela figura que tenta resolver as contradições internas, porque essa posição onde eu tô, ela não é isenta, ela não é pura, né? E ela incorre em muitas contradições, e essas contradições eu tento resolver elas da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível. E essas contradições, tanto para o bem quanto para o mal, eu tento não dissolvê-las como se fosse como se eu tivesse ok com elas. Não, eu não estou ok com elas, eu não estou ok com nenhuma das minhas tendências contraditórias, né? Eu absorvi certas tendências revolucionárias e progressistas, né? Enquanto elas me pareciam inofensivas, enquanto elas me pareciam convenientes e enquanto muitas delas me pareciam necessárias, né? Mas sem abraçar tudo. Eu posso dizer uma coisa, assim, não foi um movimento conservador que libertou os escravos. Foi um movimento progressista. Eu vou falar que o progressismo ele é ruim? Não vou falar. Muitas das coisas que eles nos legaram têm o seu valor qual que é a palavra? Tem um valor que é irrefutável, né? Tem um certo valor irrefutável. No entanto, né, no campo progressista também tem muitos crimes, né? E como que a gente resolve essas coisas, né?
na minha opinião, né, uma certa tendência ao centro te permite, eu posso estar completamente errado, mas uma certa tendência ao centro te permite olhar as coisas com um ceticismo absoluto. Um ceticismo tanto da parte dos conservadores tradicionalistas malucos, quanto dos revolucionários malucos, né? Ou seja, por mais que a gente esteja, nós aqui do centro, numa certa coisa meio amorfa, sem cor, né? Eu acho que é uma posição que permite também, voltando à questão da geração, entender que você é fruto, apesar da sua individualidade de ser muito, ter muita, apesar da sua individualidade ter um valor muito forte nas suas opiniões, você consegue se colocar também como uma figura do presente, uma figura que está ciente de todas as forças que te jogam para lá ou para cá, né? E essa é uma avaliação constante que a gente faz, né? Quando a gente está pensando, né, a respeito de nós mesmos, a respeito das nossas posições e da política. E foi isso que essa pequena parte do segundo capítulo do livro O que é Filosofia, de José Ortega y Gasset, conseguiu extrair de mim, né? Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não esqueçam de acessar o tavernadolugarnenhum.com.br. Lá tem os textos que eu divulgo, também tem minhas redes sociais. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.